Olá pessoal, eu sou o Adriano, professor de artes. Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre a história da música. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a evolução da música, como ela vai se mudar tecnicamente, como vai mudar a sua formatação e a sua apresentação. Então a gente vai conhecer a história da música e como ela veio a se desenvolver conforme o seu crescimento técnico e a sua libertação temática. A gente vai ver então que existe uma temática fechada e gradativamente ela vai começar a pegar tudo que está à sua frente e ela vai começar a conquistar a sua tão esperada liberdade. Agora vamos fazer duas perguntinhas só para a gente tentar entrar no clima dessa aula. Primeira pergunta: os sons emitidos pela natureza podem ser música? Agora eu pergunto para vocês. Vocês estão aí parados, de repente assistindo essa aula, lá fora na janela tem um barulho. Será que esse barulho é música? Será que não tem que ter algum elemento para ele se tornar música? Ou qualquer som é música? Outra pergunta: a música possui elementos que a formam? Digamos assim, pessoal, eu vou fazer um bolo, vou pegar vários ingredientes, misturo, levo no forno, depois eu tiro do forno, corto o bolo e está pronto. Então eu tive que fazer todo um processo para transformar vários ingredientes separados num bolo. Agora, com relação à música, será que eu tenho também alguns ingredientes que eu tenho que misturar para formar música? O que vocês acham? Essa aula vai responder vocês. Então vamos começar. A natureza traz sons muito agradáveis aos nossos ouvidos, mas somente sons que contêm os elementos ritmo, melodia e harmonia são considerados como música. Dentro da história humana, as primeiras formas de expressão musical ocorreram na pré-história e eram ligadas a contextos ritualísticos e místicos, envolvendo os grupos tribais. O que acontece? Primeira coisa, para você poder classificar um som como música, ele tem que ter esses três elementos. Ritmo, que é exatamente a questão do tempo. Melodia, que é exatamente quando a música fala com você, é a frase musical. São vários sons que têm um sentido. E harmonia, é quando se mistura tudo isso daqui, tudo isso combina. Então quer dizer que tudo fica muito certinho, fica uma coisa agradável de se ouvir. Quando você tem esses três elementos, aí pode se tornar música. Vocês já viram em aulas anteriores, vocês sempre vão ver na escola, que a primeira manifestação de dança que existe são as danças circulares. As danças circulares eram danças em volta da fogueira. Quando nós falamos de pré-história, nós estamos falando no momento que a escrita não tinha sido inventada. Então, muitas vezes, o pessoal não falava. Então, quer dizer, o pessoal não tinha um idioma. E qual a melhor forma de você se comunicar sem poder falar? É através do gestual, através do seu corpo, através de sons. Ou seja, sons, vamos colocar sons produzidos de forma aleatória. Então, essa foi a primeira comunicação que esses homens tiveram. E qual que era a visão do homem da caverna? A visão do homem da caverna é que existia um deus ou uma deusa que dava para eles o sustento, e para esse deus, o deus, é que eles pediam a proteção. A forma de conversar com esses deuses era através do seu corpo, através de uma comunicação direta. Aí vai surgir exatamente a primeira manifestação de música, que vai usar um pouco de teatralidade, mas vai utilizar um pouco de música, fazendo através de suas próprias danças essa comunicação com os deuses. Nas antigas civilizações como Egito Antigo, Grécia e Roma, a música já estava sendo relacionada a contextos de socialização, além do caráter religioso. Já nessa época já estavam alguns instrumentos dentro desse contexto, como corda, sopro e percussão, que estavam dentro do contexto dessas nações. Agora, o que a gente pode ver? Lá na época rupestre, que era uma época que não tinha escrita, já existia a ideia de Deus. Agora, depois da invenção da escrita, nós temos uma época chamada Idade Antiga. Na Idade Antiga que vai surgir Egito, Roma, Grécia e várias outras nações. Essas nações, elas já colocam a música como algo presente em sua cultura. E essa música, ela é colocada para representar muitas vezes os deuses, muitas vezes para poder agradar os deuses, fazendo alguma coisa que homenageie os deuses através de suas histórias e suas conquistas. Então a música, ela se torna o quê? Um objeto religioso. E esse objeto religioso, ele vai ter o quê? Ele vai ter corda, sopro e percussão. Ou seja, nós já temos invenções que surgem na história rupestre, agora está na Idade Antiga, já materializado e já com certa experiência. Então já temos instrumentos de corda, instrumentos de percussão e instrumentos de sopro. Eles já fazem parte agora desse contexto. E dentro disso nós temos uma divisão da história da música. Agora vamos ler o que um autor falou, que é no caso Bennett Roy, podemos dividir a história da música em períodos distintos, cada qual é dedicado pelo seu estilo, que é peculiar. Isso é um processo lento e gradual. O que ele está dizendo? O que eu posso assegurar para vocês? A música, ela nasce de uma forma
e ela vai se tornando madura, ela tem uma outra forma, ela se torna um pouco mais madura, tem outra forma, de repente ela muda a sua visão, já tem outra forma, e ela muda a sua temática, já tem outra forma, ou seja, ela vai gradualmente mudando, ela vai tendo uma mutação e ela vai ter uma nova forma de mostragem. Então nós temos aqui, conforme o autor, nós temos música medieval até 1450, lembrando você que a música medieval era uma música que ensinava, era uma arte educativa. Nós temos a música renascentista 1450 a 1600, lembrando que a música renascentista já era uma música que ela já estava tentando se libertar um pouco da religião, mas na questão da música em si, ela estava pegando muito daquelas músicas tribais antigas, que eram até, vamos colocar como não tão religiosos, mas mais a cunho de festas, e começou a trazer e começou a mostrar instrumentos em volta dessa música tribal. Nós temos a música barroca, 1600 a 1750. Nesse momento nós temos uma música extremamente religiosa, e ela vai ser levada para dentro dos salões, dentro das catedrais. Nós temos agora a música clássica, 1750 a 1810. Nesse momento é pego vários instrumentos reunidos, nós temos agora uma música liberta da religião. Ela tem alguma coisa de religião, mas ela está quase que totalmente liberta, mas ela começa a trazer uma temática livre. Nós temos a música romântica, 1810, 1910. A música romântica, aquilo que a gente conhece como orquestra sinfônica, no seu maior potencial. Então nós temos agora uma música extremamente desenvolvida, extremamente experiente, extremamente melódica, harmonia perfeita. E logo em seguida, não tem aqui, mas não vou fazer um adendo, nós temos um período chamado impressionismo, que nós vamos ter Maurice Ravel, por exemplo. Nós temos uma experimentação, já a questão de ritmo dentro da música erudita, vamos colocar dessa forma. Logo em seguida, nós temos a música moderna, de 1900 em diante. Essa música moderna ela começa a ter uma temática diferente. Nós vamos ver, por exemplo, o expressionismo dentro da música. O Schoenberg começa a trabalhar com dissonância. Dissonância é quando as notas não combinam, que elas têm uma disparidade, elas provocam uma sensação diferente. Então ele começa a fazer essa experimentação. O autor não colocou, mas a gente vai ver lá na década de 60 já vai começar a surgir a música experimental, a questão de John Cage. Então a gente começa a ter uma música que começa a pegar elementos eletrônicos, elementos percussivos. Então ele começa a fazer uma mistura de não instrumentos. De repente uma chaleira pode se tornar um instrumento de música, a água pode se tornar um instrumento de música. Então a gente vê essa experimentação trazendo vários sons aleatórios, produzindo aquilo que a gente conhece como música. Então, agora a gente separando pelos movimentos, a gente tem a Idade Medieval. Na Idade Média, a música era voltada para a educação religiosa, chamada de música sacra. A igreja tinha uma total influência política e social, destacando-se o canto gregoriano que surge no cristianismo primitivo, lembrando que o monge Guido de Arezzo foi que denominou a nomenclatura de 7 notas musicais, que são a base da notação musical até hoje. Então, eu sempre falo que durante a Idade Média, a arte ela foi reinventada, porque ela foi adaptada para contar somente a Bíblia, somente a religião cristã. Era um momento que a religião e o Império Romano se unem, então tem uma religião única ali dentro do Império, e a época medieval ela vem contemplar isso. Ela vai defender essa única religião. Nesse momento surge o canto gregoriano. Por que tem o canto gregoriano? Nós tínhamos muitos analfabetos, e os analfabetos eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, qual a melhor forma de você ensinar uma pessoa que não sabe ler e escrever? Através da imagem e através do som. Então, o canto gregoriano era um canto uníssono, ou seja, somente uma pessoa cantava ou várias pessoas cantavam a mesma coisa, um som só, somente uma linha melódica. E ele contava a história da Bíblia Sagrada. E isso surge no período chamado Igreja Primitiva, ou seja, a base da igreja, quando a igreja está começando. Logo em seguida, nesse momento da Idade Média, nós temos o desenvolvimento que a gente chama de notação musical. O que é notação musical? É a parte escrita da música. São as notas musicais. São a clave de sol, são as notas mínima, semínima, breve, semibreve. Toda aquela coisa de compasso, divisão, ritmo, tudo feito no papel. E Guido d'Arezzo ele vai dar a nomenclatura de 7 notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Existe um hino a São João, que esse hino, toda a primeira nota ela tinha uma vogal, e essa vogal vai ser o dó, depois o ré do mi, por isso que foi colocado 7 notas musicais. E durante esse hino, cada início de estrofe, a nota se tornava um pouco mais aguda, então quer dizer, começava o dó, daí de repente o ré um pouquinho mais agudo, o mi um pouquinho mais agudo, e assim consequentemente. Então dessa forma foi feita a nomenclatura de 7 notas, que são a base da música até hoje, e aconteceu nesse período de medieval. Ok? O que a gente viu até agora, vamos tentar fixar um pouquinho? Pergunta, quais são os 3 elementos que formam a música? Acabei de falar para vocês. Escreve para mim, eu estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Muito fácil a pergunta. Manda para mim, tá bom? Agora, o que acontece? Nós temos um momento da história que vai surgir o humanismo. Então, nós vamos ter uma revolução. E vai surgir um período da música chamado de Renascimento. Vamos lá. Período humanista e da Revolução Comercial Ocidente e Oriente. O homem se torna o centro dos pensamentos inspirados na cultura greco-romana clássica. Na música existe ainda o contexto sacro e o profano, dando especial espaço para o surgimento da polifonia e execução de várias melodias diferentes que combinam formando harmonia. O que está acontecendo? Então nós temos um período que a terra em si, a terra conhecida, começa a se unir. Então começa lá no finalzinho da Idade Média, já está tendo aquele livre comércio. Então o pessoal começa a ter aquela coisa de vai para uma nação, volta. Então, por exemplo, vem do Oriente, vem o macarrão da China, começa a vir um nanquim da China também, começa a vir várias tecnologias diferentes. A matemática vem lá do Oriente Médio, chega da Idade Média, lembrando que na Idade Média tudo que era fora a Bíblia era muito deixado de lado, só que agora com o humanismo, com o início do Renascimento, é dado uma atenção especial às outras matérias. Então o pessoal começa a estudar matemática, biologia, começa a rever muitos contextos, surgem os polímatas, ou seja, as pessoas sabem muitas matérias. Então agora o Oriente e o Ocidente começam a se unir. E o homem começa a ter um pensamento, ele começa a ter essa libertação do pensamento. E a arte em si, a própria música, eles começam a pensar o seguinte: se o homem libertou seu pensamento, a arte tem que libertar o pensamento. E eles vão fazer o quê? Eles vão olhar lá no passado, na cultura greco-romana, e vão trazer inspiração. E a música começa a trazer essa inspiração. Então, a música, ela tem agora um contexto sacro e profano. O que é sacro e profano? O sacro é contar a religião, contar a história da Bíblia. E profano significa um tema que não seja religioso. O tema religioso, ele está em menor grau agora. O profano está muito maior. Então, o que acontece? Se vocês tiverem oportunidade, procure uma música chamada Greensleeves, que é chamado de Campos Verdes, é considerada uma das primeiras músicas renascentistas, ou seja, aquela música que era uma música que está falando sobre os campos, está falando sobre natureza, está trazendo a temática da beleza à sua volta, é trazida para o contexto. Então o ideal grego, que era a beleza, e o ideal romano, que era a realidade, é trazido para a música. Então, uma contemplação da sua realidade à sua volta, da sua beleza à sua volta. Então a música ela começa a fazer isso. E ela começa a usar a polifonia. O que é polifonia? Polifonia seriam vários sons ao mesmo tempo. Ou seja, agora o que eles vão fazer? Eles vão fazer, por exemplo, uma flauta, um tambor e vamos colocar um instrumento de corda. Então começam esses três instrumentos a tocarem juntos, são vários sons ao mesmo tempo que eles se combinam. Então começa a ter a primeira reunião de músicos para tocar. Idade medieval era vários músicos cantando uma mesma coisa. Agora, nessa idade renascentista, vai ter vários músicos que se complementam. Um exemplo, nós temos o tambor que ele vai bater o ritmo, nós temos, por exemplo, um instrumento de corda que ele está fazendo o acompanhamento, e nós temos um instrumento de sopro que está fazendo a melodia. Ritmo, melodia e harmonia, tudo junto. Então ele está fazendo essa combinação e vai trazer a harmonia. Então vai se fazer uma combinação perfeita. Então nesse momento a polifonia, a execução de várias melodias que traz harmonia, ou seja, agora os instrumentistas se reúnem para fazer uma obra em conjunto. Então não existe mais aquela coisa de regras tão específicas, mas existe agora uma liberdade temática e uma liberdade criativa musical. Logo em seguida nós temos a música barroca, surgimento da orquestra de câmara, várias apresentações em salões, palácios e catedrais. Surgem as óperas, união da música, dança e teatro. As músicas buscam expressar sentimentos variados, dando ênfase na harmonia e na construção matemática. Grande destaque é a genialidade de Johann Sebastian Bach. O que acontece? Agora, aquele primeiro treino renascentista de colocar um músico aqui, mais um músico ali, quando chega a época barroca, que vai ter um forte apelo religioso, porque agora a música está sendo levada para os palácios, está sendo levada para dentro das catedrais, ela começa a contar muito da história religiosa. Então a gente vai ter a figura, por exemplo, de Vivaldi, nós temos a figura de Johann Sebastian Bach. E nós temos, nesse momento, um engrandecimento na parte técnica da música. Por quê? O que acontece é que surge a ópera 1607, Cláudio Monteverdi faz a primeira ópera Orfeu. Então as artes elas começam a se unir, a música, a dança e a música, a dança e o teatro se unem numa coisa só. Nesse momento é marcado pelo início do Barroco. O final do Barroco vai ser na morte de Johann Sebastian Bach em 1750. Johann Sebastian Bach ele trouxe uma nova visão para a música barroca. Ele vai ditar, de certa forma, a regra barroca. Por quê? Agora, nesse momento, nós tínhamos o cravo, que era um instrumento de tecla, que
fazia o dedilhamento da corda interna, agora nós temos o órgão. O órgão nós temos 3, 4 teclados e nós temos uma pedaleira na parte de baixo, então tem uma mistura de muitos sons feitos dentro de igrejas, uma coisa muito forte. Então agora eu faço uma mistura de várias melodias. Então eu faço uma construção matemática, ou seja, nós temos uma melodia, 2 melodias, 3 melodias misturadas e tocadas ao mesmo tempo. Então nós temos vamos colocar um mosaico musical, mas dividido matematicamente em divisões de tempo. Então nós temos uma música extremamente técnica, e essa música técnica vai trazer a grandiosidade para as catedrais, que vai contar a história da Bíblia nesse momento. E Bach vai ser o grande gênio nesse momento também. E nós temos a música clássica. Música clássica vai ser o período posterior. A música clássica se torna menos complexa que a barroca, é dada ênfase à melodia, ao rigor técnico, libertação da religião e monarquia. Surgem grandes instrumentistas e orquestras sinfônicas, cordas, madeiras, metal e percussão, criando uma ambientação sonora criada no mundo abstrato, tendo destaque como Haydn, Mozart e jovem Beethoven. O que vai acontecer? Nesse momento, a música ela se liberta quase que totalmente da religião. Vai ter uma coisa religiosa, mas vai ter muito mais a temática envolvendo a vida das pessoas. Se lembra aquela experimentação que tinha aqueles pequenos grupos lá no movimento renascentista? Lá no Barroco nós temos a orquestra de câmara, pequenas orquestras, ou seja, reunião de violinos e violoncelos, orquestras para espaços pequenos. No momento clássico, nesse momento que a gente está falando, nós temos as sinfônicas, ou seja, nós temos muitos músicos em grandes ambientes. E nesse momento é pego a percussão, que era o uso militar, é pego o sopro, que era um instrumento usado para caça, e se reúnem em famílias, que vai ser a família da percussão, vai ser a família das cordas, vai ser família da madeira e vai ser família do sopro. Ou seja, nós temos dos metais, metais, madeiras, percussão e cordas. Essas 4 famílias vão fazer parte dessa orquestra sinfônica. Agora nós temos uma polifonia, ou seja, vários sons tocados, mas no sentido sinfônico, ou seja, muitos sons ao mesmo tempo coordenados através do maestro. Então nós temos agora uma interpretação central com vários instrumentistas em volta. E o que nós temos também? Nós temos então agora as famílias da madeira, percussão, metal e cordas. Mas nós temos essas 3 figuras, Haydn, Mozart e Beethoven, também chamado Grande Trio Vienense. Só lembrando que Haydn é atribuído para ele toda a parte de montagem da orquestra sinfônica, a separação de famílias. Ele foi uma das pessoas que participou desde o movimento barroco, ele passou pelo movimento clássico e foi até o romântico. Ele teve uma vida musical muito grande, mas ele era uma pessoa extremamente técnica. Ele já via a necessidade de fazer trios, de fazer quartetos, quintetos, sextetos. Ele faz essa contemplação dentro do ambiente musical. Mozart, grande prodígio, desde 5, 6 anos de idade já compunha. Ele participou por toda a Europa fazendo escândalo pelo talento que ele tinha desde pequeno. Ele e sua irmã, eles tocavam em vários reinos da Europa. Ele foi o cara que começou a dar aula para Beethoven. Ele disse que Beethoven era um prodígio, Beethoven era muito novo na época e Mozart já era aclamado. E esse se torna o trio vienense. O grande trio na Europa fez um grande sucesso nesse momento chamado de classicismo. Logo em seguida, nós temos a música romântica. A música romântica, Beethoven representou a transição do classicismo para o romantismo, ou seja, Beethoven se torna maduro nesse momento, maduro na sua carreira e exatamente na sua parte técnica. Lembrando que o movimento clássico anterior que nós falamos, o piano se torna o grande astro também. O piano ele vai substituir o órgão que existia dentro da religião antes. Então, nesse momento, o Beethoven é considerado o prodígio de Mozart, ápice na evolução das orquestras, dando ênfase aos ideais humanistas, sentimentos e natureza, como o movimento romântico das artes visuais e literatura. Grande ênfase na mudança de pensamento proporcionada pela Revolução Francesa. Então nós temos agora toda aquela coisa de heroísmo. Eu sempre falo que quando você vê uma pintura romântica, do período romântico, é como se estivesse vendo uma paisagem de Star Wars, uma paisagem de Game of Thrones, uma paisagem de Avatar. Na música é a mesma coisa. Na música, a orquestra sinfônica, ela é o ápice da orquestra sinfônica. Então você vai ver como se fechasse os olhos e você estivesse vendo uma grande batalha acontecendo, porque a música é abstrata, mas você imagina aquilo que está acontecendo. Então nós temos agora 400 anos de experiência daquilo que é a inspiração do greco-romano. Então nós temos agora a aventura, nós temos o heroísmo
uma grande herança da Revolução Francesa nós temos dentro da música. Então a música se torna cheia, se torna heróica, então se torna aquela coisa muito grande. E Beethoven, ele fez as suas maiores obras, como a Nona Sinfonia, já completamente surdo. Ou seja, ele começa a compor através da sua própria memória. Então ele foi uma pessoa que ele, por exemplo, ele dedicou uma das obras para Napoleão Bonaparte. Ele fazia parte daquela revolução, ele era visto na revolução e era admirado com grande vulto. E ele foi a pessoa que ocupou o lugar de Mozart. Mozart falece e Beethoven se torna grande figura da música. E nesse momento a grande ênfase na Revolução Francesa, ou seja, a ênfase da música grandiosa e heróica. É isso que vai marcar a grande Revolução Romântica. E romantismo, o piano é um grande astro, o violino são grandes astros nesse momento também. E só para a gente fechar o assunto, pessoal, nós temos mais uma última mudança dentro de todo esse contexto. Nós temos a música moderna. A música moderna, nós estamos falando agora de 1900 em diante. Então destacamos Arnold Schoenberg, que começa a trabalhar com a dissonância e a melodia dentro do expressionismo. O expressionismo, nós tivemos o movimento expressionista dentro das artes visuais, que nós lembramos que nós tivemos ali o cubismo, nós tivemos o expressionismo, nós tivemos o futurismo, várias partes das grandes vanguardas. E a música também acompanhou isso. O expressionismo na música, o Schoenberg começa a trabalhar a dissonância. O que é dissonância? A dissonância é o seguinte, quando nós temos a harmonia, que todos os sons combinam, é chamado de consonância. Mas agora imagine o seguinte, eu tenho minhas mãos, eu entrelaço meus dedos. Entrelacei meus dedos, tudo combina, está tudo certinho, tem conforto. Isso aqui é chamado de consonância, ou seja, existe uma harmonia perfeita. Se eu pego um dedo junto e coloco dentro da articulação, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um desconforto. Esse desconforto é chamado de dissonância, ou seja, uma nota não combina. A mesma coisa que você está vendo um conjunto musical e alguém erra uma nota daquela nota quebrada no meio da execução. Isso é uma dissonância. E Schoenberg, de propósito, ele começa a trabalhar. Se lembra que o expressionismo das artes visuais começa a retratar o feio? O expressionismo da música começa a retratar aquilo que não combina para trazer um sentido à música. E logo em seguida, já no início do século XX, mais ou menos lá pelos anos 60, vai ter uma coisa chamada música experimental. Nós temos a grande figura de John Cage. John Cage, ele começa a pegar o quê? Começa a pegar água para fazer música, começa a pegar chaleira, começa a pegar batedeira, começa a soprar pito, começa a pegar vários elementos que não são instrumentos musicais e transforma eles em instrumentos musicais. Então nós temos a influência do dadaísmo que chocava lá dentro das vanguardas europeias. Na música experimental ele quer chocar as pessoas com não instrumentos. E logo em seguida com isso, essa música experimental ela vai ir lá para a França e vai começar o que a gente vai conhecer como música eletrônica ou música elétrica, que vai trazer a parte eletrônica para a música. E da França vai para a França e vai ter essa música eletrônica que conhecemos até hoje. Então essa evolução da música vai acontecer até o período que a gente conhece como período contemporâneo. Então isso vai marcar a contemporaneidade da música utilizando o som e não instrumentos de tecnologia, instrumentos elétricos e eletrônicos. Então é essa grande evolução que vai acontecer dentro da música. Ok? O que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Nós conhecemos resumidamente a história da música do mundo e como ela se desenvolveu, trazendo técnica e inovação até os dias de hoje. Então a gente pode ter um patamar de como a música evoluiu, como ela foi se transformando e ela tem essa música contemporânea que nós conhecemos até hoje e ela veio para nós por quê? Porque nós tivemos grandes artistas, grandes compositores que foram fazendo essa transformação até os dias de hoje. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.